Imagine isso, você tem 22 anos, no auge de sua vida, com uma esposa grávida e dedicada com quem você não é casado por muito tempo. E então tudo muda uma noite quando um homem é assassinado na rua. Você é acusado do assassinato com a evidência de que foi o seu rosto que uma testemunha viu correndo da cena do crime. Essa evidência é fraca para dizer o mínimo e, como você sabe muito bem que não o fez, está confiante de que vai sair. Mas não é esse o caso, e você passará muitos anos atrás das grades. Um juiz, no julgamento, dirá que você provavelmente é inocente cerca de 20 anos após o crime ter sido cometido e ainda não vai sair. Como isso pode acontecer? Vamos começar do início. O homem de quem estamos falando se chama Benjamin Spencer e ele foi condenado junto com outro homem por cometer um assassinato em uma rua tranquila no oeste de Dallas há mais de 30 anos. Em 22 de março no ano de 1987, Jeffrey Young, de 36 anos, que estava se saindo bem em uma empresa de roupas, foi atacado depois de sair do escritório da empresa por volta das 21h30. O relatório da polícia diz que ele foi levado para o seu BMW por 2 homens e dirigiu-se para o oeste de Dallas, e é aí que seu corpo foi jogado em um beco escuro. A polícia achou que teve sorte quando testemunhas se apresentaram e disseram que viram o que aconteceu. Havia 3 dessas testemunhas e eles identificaram 2 homens. Um era Spencer e outro se chamava Robert Mitchell. Mas, como agora diz o promotor de Dallas, algo pode estar errado, porque todas as testemunhas conheciam Spencer. Essas pessoas não eram estranhas. Spencer não era nenhum anjo. Ele havia passado algum tempo atrás das grades por dirigir com uma licença suspensa e também havia sido colocado em liberdade condicional por 6 anos por dirigir um carro que havia sido roubado por um amigo. No entanto, como dissemos, sua nova esposa estava grávida e ele estava virando uma nova página. Depois que ele foi preso 4 dias após o crime, ele não ficou muito preocupado. Foi apenas um erro, um caso de identidade equivocada, mas não foi esse o caso. Spencer também tinha um álibi, que era o testemunho de uma jovem amiga dele que disse que estava com ele quando o assassinato e o roubo ocorreram. Além disso, não havia evidências físicas ligando Spencer ao crime, apenas aqueles testemunhos. Durante o assalto, um relógio foi roubado, além de um anel de casamento, uma pequena TV portátil e uma maleta. Nenhuma dessas coisas foi encontrada na casa de Spencer. A polícia não tinha provas de impressões digitais, nem foi encontrada uma arma de crime. Muitos anos depois, Spencer dizia em uma entrevista: "Comecei a pensar, bem, eu não cometi esse crime, a verdade será revelada." Mas alguns meses depois, Spencer foi condenado a 35 anos de prisão, com as evidências sendo o depoimento da testemunha e o de um informante na prisão. Foi um pesadelo. O coração de Spencer afundou. Sua vida foi arruinada. O futuro pai havia se tornado um homem condenado, e o Estado falhou em fazer seu trabalho aos seus olhos. Mas não demorou muito em sua sentença e Spencer teve uma pausa. Aconteceu que a testemunha principal no seu caso havia mentido. Ela não tinha dito a verdade sobre se havia recebido uma recompensa por se apresentar e dar provas. Um novo julgamento foi marcado, mas Spencer recebeu um acordo judicial pelo Estado. Ele provavelmente poderia sair em 5 anos se aceitasse isso. Mas 5 anos não eram demais? E por que um homem inocente mancharia seu nome ao admitir que matou alguém quando não o fez? Em sua mente, ele havia sido enganado e aceitar um acordo judicial era apenas mais um erro no mundo da justiça norte-americana. No entanto, seu advogado disse para ele aceitar. Anos depois, Spencer dizia à NPR: ele estava dizendo, se você for julgado, eles tentarão lhe dar uma sentença de prisão perpétua e provavelmente conseguirão. E eu estava tipo, eu não vou me declarar culpado por algo que não fiz. Quem em sã consciência faria? E assim, ele não aceitou o acordo. Durante o segundo julgamento, o Estado processou Spencer por roubo agravado e pediu uma sentença de prisão perpétua. A evidência, novamente, foi um depoimento de uma testemunha, com a testemunha principal sendo uma mulher de 42 anos que morava perto do beco onde a vítima foi desovada. Foi o testemunho dela que condenou Spencer novamente e, como você descobrirá em breve, o testemunho dela dificilmente era concreto, mas ela se manteve firme e, segundo relatos, foi muito convincente quando descreveu o que havia visto na noite do crime. Spencer e Mitchell desovaram o corpo. Mitchell também foi condenado novamente e, infelizmente, ele não viveria muito mais tempo. Então, agora Spencer está de volta à prisão novamente, olhando por um longo caminho de 30 e poucos anos, vivendo a vida atrás das grades como um homem inocente. Sua vida agora seria dedicada a provar sua inocência e isso seria um processo longo. Spencer entrou em contato com organizações que ajudavam homens condenados erroneamente
que estavam cumprindo pena. Uma dessas organizações se chamava Centurion Ministries, e as pessoas de lá sabiam que o Estado havia enviado um homem inocente. Eles construíram um caso, entrevistaram mais de 100 pessoas e depois pediram uma audiência. Essa petição terminou na mesa de um juiz criminal de Dallas chamado Rick Magnus. Ele disse que não tinha certeza no início se deveria ter uma audiência, principalmente porque a exoneração não se baseava em nenhum tipo de nova evidência de DNA. Muitas vezes é isso que libera as pessoas inocentes. Mais tarde, porém, ele disse em entrevistas que quanto mais lia sobre o caso, percebia que havia muitos erros na condenação de Spencer. 20 anos após o crime, Magnus concedeu uma audiência probatória. As testemunhas voltaram a aparecer e desta vez 2 delas recuaram. Mas aquela mulher que morava do outro lado do beco, não. Ela permaneceu firme novamente. Ela disse que definitivamente tinha visto Spencer. Como dissemos, houve um grande problema com seu testemunho. Isso ocorre porque todos esses anos mais tarde, um cientista visual forense foi convidado a assistir uma encenação do corpo sendo despejado. O que era isso? Eram pessoas no escuro fingindo ser o par que despejava o corpo. Depois disso, não havia dúvida de que essa mulher poderia ter visto outra coisa senão uma silhueta. De jeito nenhum ela poderia ter visto claramente um rosto como ela disse que tinha feito. O cientista forense disse que, com as condições em que estavam, uma pessoa não poderia ter visto um rosto a mais de 8 metros de distância. Mas, como estava, a testemunha alegando ter visto os homens que estavam mais próximos da cena do crime estavam a 30 metros de distância. Mais uma vez, nenhuma das testemunhas conseguiria uma identificação clara. Com essa nova evidência, o juiz Magnus disse que basta e ele ordenou um novo julgamento com base em algo chamado inocência real. Quanto a Spencer, ele disse que ficou muito feliz quando ouviu a notícia. Não apenas ele sairia, mas também limparia seu nome. Em uma entrevista ele disse: "Eu estava muito esperançoso. Eu pensei que é isso. Eu estou indo para casa." Isso não aconteceu, no entanto. Spencer disse a princípio que estava esperançoso de que esse novo julgamento ocorresse dentro de algumas semanas. Elas se passaram, então ele pensou que talvez alguns meses, e eles também se passaram. De fato, anos se passaram e a única autoridade capaz de conceder um novo julgamento, o Tribunal de Apelações Penais, parece que não fez nada. Então, em 2011, Spencer recebeu más notícias. Não haveria novo julgamento. Embora um juiz tenha dito que, de fato, se as novas evidências tivessem sido apresentadas no primeiro julgamento, seria improvável que Spencer tivesse sido condenado. Mas o mesmo juiz disse que, porque Spencer não apresentou nenhuma evidência incontestável de que ele não estava lá naquela noite, como imagens de CCTV ou DNA que nunca haviam sido testados, não haveria julgamento. O juiz admitiu que Spencer provavelmente era inocente, mas isso não importava. Ele não tinha evidências para obter esse novo julgamento. A advogada dele agora diz que ela precisa começar de novo. Ela precisa encontrar essa nova evidência que comprove a inocência de seu cliente. O problema, é claro, é como você encontra novas evidências 28 anos após o fato. A mulher do outro lado do beco agora não fala abertamente sobre o caso. Outra testemunha morreu e outra agora diz que não viu claramente Spencer. Essa testemunha agora diz que se sentiu pressionada pela polícia a dizer que era Spencer. Então é isso. A única coisa que diz que Spencer é culpado é o depoimento de uma testemunha que foi provado que não poderia ter visto Spencer naquela noite. Todo mundo parece saber que o caso cheira mal, mas o fato é que o sistema de justiça não parece fornecer nenhuma solução para livrar Spencer. Mas tem mais. Havia outra testemunha, mas essa testemunha nunca foi chamada. Ela agora diz que tem 1000% de certeza de que as pessoas que ela viu não incluíam Spencer. E o informante da prisão, bem, ele agora diz que Spencer nunca lhe disse que havia cometido esse crime. Os registros também mostram algo muito suspeito. O informante disse no tribunal que não havia recebido nenhum benefício por ter feito essa declaração, mas esse cara estava olhando para uma sentença de 25 anos por roubo agravado. Adivinha o que aconteceu depois que ele falou com a polícia e deu seu testemunho? Ele saiu da prisão depois de pouco mais de um ano. Outra pessoa se apresentou dizendo que sabe quem matou o homem naquela noite porque foi um amigo dele quem o matou. Ele admitiu isso para ele. Esse homem não se apresentou na época porque não queria trair um de seus amigos. O homem cujo nome foi apresentado atualmente está cumprindo pena por furto e roubo. Os investigadores agora dizem que a polícia não estava atrás de Spencer, mas eles apenas tiveram um caso do que é chamado de visão de túnel. Eles tinham uma teoria e analisaram apenas as evidências que se encaixavam nessa teoria. Qualquer outra coisa foi ignorada. Spencer agora está sentado em sua cela, um homem de 50 anos de óculos, esperando e esperando. Mas ele não tem muita esperança. Em uma entrevista ele disse:
Estou em um ponto em que ainda estou esperançoso, mas ao mesmo tempo parece que estou preso em um sistema. Sua história foi escrita extensivamente na mídia americana, mas parece que esse homem realmente está preso no sistema. Ele foi negado em liberdade condicional em todas as ocasiões em que ele estava preparado, e pelo que podemos ver, ainda espera em sua cela até hoje, esperando em vão por algo para ajudá-lo a sair da teia da justiça americana. O que você acha dessa história? Conte-nos nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você na próxima vez.